Começando em 2015 e começando logo esse ano com o pé direito, né? Ou no caso, mão direita, que é a mão que eu vou mostrar para vocês. Esse livro fantástico chamado O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E hoje a gente vai se debruçar e vai falar bastante sobre essa obra-prima. Acho que é difícil de quantificar o quanto esse livro é bom. Então, ao invés de ficar elogiando muito, vou mostrar o máximo que eu puder para vocês, obviamente sem spoilers ou sem muitos spoilers. Aqui, na primeira vídeo resenha de 2015, O Nome do Vento, Patrick Rothfuss, aqui no Magic Book. O Nome do Vento conta a história do Kvoth, ou Kvoth. Eu detesto pronunciar nomes errados, mas esse realmente eu não sei como se pronuncia. Eu falo Kvoth, que é um garoto no início do livro, com eu acho que é 6 anos de idade. Eu também vou pedir mais uma vez desculpa para vocês, porque eu sou péssimo para decorar a idade de personagens que com o tempo a idade vai mudando, né? É a história de um rapaz que ele é filho de um dono de uma trupe itinerante, de artistas itinerantes, né? Que viaja pelo mundo. E que mundo é esse? Não se sabe, não se explica muito bem. Fazendo seus espetáculos, né? Mostrando seus números. Um menino muito inteligente, um menino sagaz, um menino precoce, né? Muito jovem, ele já tem muitas responsabilidades dentro da trupe dos pais dele, e, e obviamente que vive num ambiente onde existem muitos adultos, e esses adultos todos, pessoas que do meio artístico, acabam realmente desenvolvendo uma personalidade muito própria, né? Muito viva, assim. Logo no início do livro você vai ser apresentado então ao Kvoth muito curioso, um garoto que beira a genialidade, assim, ele aprende as coisas de uma maneira muito fácil, e ele descreve sobre a história de seus pais e de como tudo começou a lenda de Kvoth. O matador do rei, o matador de dragão, né, o bardo, o, o homem que não sangra, aquele que matou um anjo. E isso tudo não é um spoiler exatamente porque está na orelha do livro, né? Elir. Isso tudo são vários títulos que esse guerreiro e mago e bardo e muitas outras coisas fantásticas foi capaz de ser e fazer durante a sua vida. Kvoth, então, é uma lenda. Kvoth o Ruivo, além de todos esses outros títulos que eu já passei para vocês. E a história começa com um taberneiro, né, um dono de uma estalagem, que tem o nome de Colt, um homem ruivo, já com a sua certa idade, talvez em torno dos seus 40 e poucos anos. Não se determina muito bem essa idade. Um homem simples, aparentemente, que no meio da conversa entre seus clientes, descobre então que demônios estão atacando a sua pequena cidade, seu pequeno vilarejo. Logo, você vai ser introduzido à história então de um homem que há algum tempo esconde a sua identidade, né? Coach, que é o taverneiro que poucas pessoas conseguem vislumbrar de repente em alguém importante, é na verdade Kvoth, o maior herói de todos os tempos desse mundo, ou pelo menos da era atual desse mundo, uma verdadeira lenda. Acontece que durante um processo de alguns dias que se passam depois dessa notícia de que demônios estão atacando a cidade, aparece uma outra figura, um outro personagem que vai acabar se encontrando com Colt, no caso, ou Kvoth, na sua estalagem. Esse homem, então, é conhecido como o Cronista. O Cronista é basicamente um grande e famoso escritor, um tipo de biógrafo, de repente, sobre as grandes lendas e as grandes personalidades que permeiam o mundo então de O Nome do Vento. Sendo assim, ao chegar até a estalagem ou a hospedaria Marco do Percurso,
que é a hospedaria que Colt é dono, né? Logo, o cronista se vê com um homem que está tentando se disfarçar de um hospedeiro comum, mas que na verdade é sim uma grande lenda. Logo, há uma discussão entre os dois, e dentro dessa discussão fica-se acordado a seguinte situação. O cronista consegue convencer que Volte, até então uma lenda, um ser que existem muitas não verdades ou mentiras ou histórias muito extravagantes sobre essa personalidade, e que essa pessoa então que Volte conte a sua história da maneira mais verídica possível, mas principalmente contando também a sua versão dos fatos, né? Como ele via todas aquelas situações em qual as pessoas contaram sobre ele. Fica determinado então da seguinte maneira, que Volt irá, durante 3 dias seguidos, contar toda a história da sua vida para o cronista, e esse então poderá ter talvez a maior história de todos os tempos. Essa história então começa lá quando o pequeno Kvolt ainda é apenas o Kvolt Hu, que é como é conhecido os tropeiros, né, a trupe dos pais dele. E acontece uma tragédia no meio desse processo, onde os pais do Kvolt estão envolvidos. Deixo aí então um pouco aberto a ideia do que pode ser que aconteceu com a família dele. Dentro desse processo da infância dele, o Kvolt ele também foi educado e um pouco doutrinado por um mago. Esse mago então vai explicar para ele que a magia ela funciona da seguinte maneira: todas as coisas no mundo possuem um nome, e aquele que consegue nomear as coisas tem poder sobre elas. E aqueles que conseguem alcançar um tipo de conhecimento elevado sobre as coisas descobrem o nome daquelas coisas que são as mais difíceis de se conhecer, como por exemplo o nome do vento. O nome do vento fica muito claro durante toda a história do primeiro livro, pelo menos, que poderia ser considerado o poder mágico mais poderoso existente. Aquele que consegue nomear o vento consegue nomear praticamente todas as coisas. E nesse processo, o pequeno Kvolt então vai aprendendo os conceitos básicos do que é a magia. O Kvolt então ele é muito ávido por conhecimento, e ele descobre então que existe uma universidade. E essa universidade é onde se formam os verdadeiros magos, assim como o mago que é o seu professor, o Abenth. O Abenth. É sempre difícil descobrir esses nomes, são muito estranhos. Passa-se alguns anos, algumas coisas irão acontecer na vida do Kvolt. Eu acho que esse é um dos grandes baratos do livro. É bom que eu não conte muito, mas acontecerão algumas coisas muito tristes na vida dele, até que ele consiga enfim, alcançar o status de estudante dessa universidade, coisa que não vai ser nada fácil. Dentro da universidade, então, Kvolt, o garoto se torna um prodígio. Ele é o mais jovem a ser aceito dentro da escola, e pelo que aparece, pelo que o Kvolt conta pra gente, também vai ser um dos que serão mais cedo expulso da universidade. Isso é um spoiler? Mais ou menos, porque o próprio personagem, o Kvolt, ele dá vários spoilers sobre a história da vida dele, que não acontece, por exemplo, no primeiro livro. Então, são coisas que ficam muito claras que o livro, ele, na verdade, ele não se importa em dizer para você se ele conseguiu alcançar o objetivo dele ou não. Até porque o Kvolt já está velho, então provavelmente ele alcançou todos os objetivos. O importante é saber como ele fez e até onde certas histórias sobre ele eram verdades ou não eram verdades. Nesse processo todo você vai descobrir um personagem riquíssimo, um mundo muito bem desenvolvido e personagens extremamente cativantes. E é onde vai entrar também talvez o grande barato e o grande ápice da literatura, da escrita do Patrick Rothfuss. Os personagens dele são muito vivos, e principalmente o Kvolt, ele é um personagem que se tornou, sendo bem brincadeira, um dos meus melhores amigos, assim.
É impressionante como eu me identifiquei com o personagem principal em muitas questões. É impressionante como você vê de que maneira o Patrick Rothfuss consegue expressar os sentimentos, as emoções dos personagens, do personagem principal, porque na verdade tudo é contado na versão do Kvolt, mas é impressionante como é lindo Kvoth, é realmente difícil pronunciar o nome dele, eu não sei. Ah, como é lindo a maneira de que ele vê o mundo. Tem uma hora que ele vai dizer sobre, vai expressar de como a mulher da vida dele era, né? Ele coloca ela de uma maneira tão bonita que ela nem parece ser uma mulher de verdade, parece ser uma força da natureza. Então o discípulo dele, o Bart, chega para ele e diz assim: mas mestre, o senhor sabe que ela tinha o nariz torto, né? O que vou chegar para ele: como assim? Você é louco, você não sabe o que você está falando. O nariz dela não era torto, é porque ele era lindo de um jeito diferente. Todas as mulheres são lindas. E é muito legal o jeito que ele vai descrevendo cada coisa. Esse livro, ele é tão bom. Olha, eu leio muito, assim, tenho lido com uma frequência muito grande. Eu posso dizer que de todos os livros que eu li até agora, acho que desde talvez do Crônicas do Mundo Emerso, que foi o primeiro que eu comecei a ler praticamente, eu nunca senti uma sensação de vazio tão grande depois de ter terminado o livro como foi esse. Eu realmente sinto falta de poder ler o livro. Com certeza um dia eu vou relê-lo para poder pegar outras coisas. A história é muito rica, na verdade eu estou falando bem pouco. Geralmente as minhas videoresenhas eu falo bastante da história, não vai ser o caso dessa. Vou ficar aqui, eu vou dizer para vocês. Para quem leu, com certeza sabe do que eu estou dizendo. Para quem não leu ainda, leia essa história. Ela é muito linda, ela é bonita mesmo. Ah, algumas coisas que eu tenho que falar também sobre o livro, né? Vou mostrar mais uma vez para vocês. O livro ele é um pouquinho grande. Ele tem 640, se não me engano, acho que foi mais ou menos o tempo que eu demorei para ler. 650 páginas, mas eu li muito rápido. Eu li muito rápido. Acho que quem viu minha vídeo resenha de dezembro, eu estava mais ou menos um pouco chegando na metade, se eu não me engano. E uma semana depois eu já tinha terminado o livro, né? A gente já está na segunda semana de 2015, né? De janeiro de 2015. E eu já li, pelo menos já faz um quê? Faz uma semana e meia mais ou menos que eu li. Ah, já estou inclusive adiantado em outros. Quando você fala de fantasia, você pensa em superpoderes, coisas incríveis. O Patrick Rothfuss ele faz uma coisa que eu sou apaixonado em literatura de fantasia, que é explicar como os poderes funcionam. Outra coisa também, o personagem ele não se desenvolve de uma maneira muito rápida, assim, o Kvolt ele se desenvolve de uma maneira bem lenta, de maneira gradual. Eu gosto muito disso. Isso me lembra muito o Mago Raymond Fist, que pra mim eu acho que até hoje foi o livro que eu li de melhor evolução dos personagens. Esse livro não está nada atrás, é o mesmo estilo, assim. Lógico que cada conceito de magia é bem peculiar, mas a forma que eles explicam dá uma maneira científica tão legal que você realmente acredita que pode fazer, né? Isso é que é o legal, pelo menos eu, quando criança, quando eu pensava, por exemplo, em filmes e livros desse estilo, ou então histórias que minha mãe contava, eu sempre me imaginava fazendo aquilo ali. Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, eu tenho vontade de saber como as coisas funcionam. E eu acho legal quando eles criam uma metodologia para poder ensinar sobre esse conceito e simplesmente a pessoa só não usa o poder porque ela é escolhida. Não é nem a história de um personagem que vai usar, que procura usar a magia, lógico que é, mas é a história de um personagem que nunca tem dinheiro e isso eu me identifiquei muito com ele. É muito difícil, tudo na vida do Kvolt é muito difícil, porque o cara nunca tem dinheiro, então isso eu achei muito legal. Algumas pessoas eu acredito que vão se identificar também com isso. E é legal o jeito que ele dá, né? O jeito que ele faz para poder conseguir algum dinheiro. Ele precisaria talvez ter algumas aulas com o Locke Lamora, né? Para poder saber desenrolar melhor isso daí. Mas mesmo assim é uma coisa fantástica. E o Kvolt é genial também, é um personagem muito inteligente. Patrick Rothfuss fala sobre esse cara. Esse cara é incrível. Você olha pra ele, eu vi aqui, ele é bem famoso inclusive já. Você olha assim, é um cara barbudão assim, a barba enorme, cabelo meio assanhado, só anda com roupa de heavy metal, né? E meio grandão, meio gordão. Você olha pra aquele cara, você pensa que ele é tipo um motoqueiro, aqueles caras dos abutres e tal. E você não imagina que possa haver sensibilidade na literatura desse cara. Quem pensa assim está completamente errado. Essa é
esse é um dos livros de talvez os autores mais sensíveis que eu já vi na minha vida. Esse cara escreve cada coisa, ele é tão bonito. Eu não sou um cara muito emotivo, mas quando os caras escrevem bem, realmente conseguem me atingir. Eu tenho que dizer que é fantástico. Eu acho, inclusive, que o livro tem muito de autobiográfico aqui. Quem escreve um livro como ele consegue escrever é sim um gênio. E coincidência, os dois são ruivos também, né? E ele fala sobre muitos desamores, né? Indas e voltas do amor, amores perdidos. E o Kvolt é muito verdadeiro, porque ele é um personagem que ele mente, então ele engana. Ele não é um cara que ele se preocupa muito, talvez, em ser politicamente correto. Ele até é em alguns momentos, mas não é sempre. Eu sei que o Patrick Rothfuss ganhou vários prêmios com esse livro. Não é por menos, merece cada um deles. E eu estou órfão, eu estou desiludido e abandonado depois que terminei de ler o primeiro. Eu tenho o segundo, que é O Temor do Sábio, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, tá aqui o segundo livro, O Temor do Sábio. Como vocês podem ver, tá ensacadinho ainda, não abri. Ele é bem maior do que o primeiro. Vou mostrar aqui para vocês a diferença, né? Eu não sei se dá para notar que ele é bem maior, mas vou tentar fazer assim. Olha, esse aqui é o primeiro, né? Então, assim, eu fico feliz de saber que eu tenho um segundo para poder ler. Não vou lê-lo agora porque tem outras coisas para ler na frente, é muita coisa para poder ler. E. Enfim, mas eu tenho ele aqui. Vai sair agora nesse mês de janeiro ou fevereiro que a gente tá. Já saiu, na verdade, já tá pelo menos em pré-venda. Que é A Canção do Silêncio, que conta a história de uma personagem secundária do mundo, né? Do Nome do Vento. Porque é uma história muito rica mesmo, e existem vários outros personagens que poderiam dar uma boa história. E eu vou pensar em comprar, ele é fininho, pelo que eu vi, cento e poucas páginas só, e parece que ele é tipo um livro de transição do 2 para o 3, né, que ainda não saiu, que a gente está todo mundo na expectativa de ser talvez um grande final, né, uma super história. Com certeza vai ser. Eu pelo menos tenho muita expectativa sobre isso daí. Todo mundo diz que o livro 2 é melhor do que o primeiro. Não dá para imaginar um livro melhor do que esse primeiro, porque ele é muito bom. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho desse livro. Toda vez que tem um livro que ele tem alguma coisa que me marca, tem um trecho, uma história muito bonita, eu faço questão de ler para todo mundo. Muito provavelmente quando eu chegar lá no final do ano, lá em dezembro de 2015, se Deus quiser, esse livro vai estar assim entre os melhores do ano. Então, queria agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, né, do canal durante o ano passado. E esse ano, agora em janeiro, teve um certo crescimento já. Agradecer a várias pessoas que fizeram comentários, né, me elogiando e estão agora acompanhando o canal também. Eu vou até falar alguns nomes aqui porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de dividir esse espaço com as pessoas, porque eu acredito que, assim como eu, vocês são pessoas que têm dificuldade de encontrar pessoas para poderem discutir sobre esse tipo de literatura. A grande razão por eu estar fazendo essas videoresenhas foi pelo fato de que muitas vezes eu queria apresentar um livro para as pessoas, mas as pessoas não conheciam o estilo, ou às vezes acham que é um livro grande demais, mas quando você conta a história, aí a pessoa parece ter interesse. Quando a pessoa olha para você com aquele livro enorme, diz: meu Deus, eu jamais vou conseguir ler isso. Mas quando você conta a história, introduz essa história às pessoas, aí elas começam a pensar: acho que eu vou atrás. Então, inclusive eu dei algumas dicas já para você convencer as pessoas a ler também, tá lá nos vídeos antigos. E eu quero agradecer, eu vou aqui falar algumas pessoas, tá bom? Pois é, eu queria agradecer algumas pessoas, então aqui eu estou olhando aqui os nomes, né? São as pessoas que se inscreveram recentemente no canal e também as pessoas que comentaram, assim, deram alguma opinião, deram algumas dicas, né? Flávio Martins, o Hiroshi, no caso são os codinomes que o pessoal tem no YouTube, né? Que estava falando sobre a Robbie Hobby, me deu a dica de que o livro 2 ainda é melhor do que o livro 1, e eu espero, porque terminou o livro e eu fiquei com uma expectativa muito grande. Os livros estão ficando enormes, assim, né? E eu sou muito fã do personagem principal lá.
Ah, o Yagami, que é o cara que me deu uma dica de um livro muito bom que eu comprei, eu vou até depois mostrar pra vocês, agora eu não vou mostrar porque eu geralmente gosto de mostrar todos os livros que eu comprei no mês. Então, quando chegar aqui mais livro, vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Várias outras pessoas se inscreveram também no canal, a Tatiane, a Daiane Ferreira, Marcos Gabriel, deixa eu ver quem mais aqui, Christian Guerreiro, Guilherme 42259, Fernanda Santos, Marcos Fernandes, Thiago Luiz, Elias Bonet. Ah, e eu queria agradecer a todo mundo que está dando força, assim. Né? Eu não falei o nome de todo mundo aqui, o canal está crescendo um pouco mais, e aí com o tempo eu vou tentar também dar uma ênfase, se de repente falar um pouco sobre as pessoas que têm entrado no canal. E mais uma vez é isso, é agradecer a participação de vocês, seja comentando, compartilhando, curtindo, dando dicas. E eu estou sempre aberto na opinião de todo mundo. É, por favor, se vocês continuarem, por favor, compartilhando os vídeos, mostrando para os amigos, as pessoas que curtem a mesma coisa que a gente. O canal vai estar sempre aqui. Em geral, é todo domingo que eu produzo uma nova vídeo resenha. Às vezes não são só vídeo resenhas, eu faço alguma brincadeira de uma tag. E às vezes eu faço isso também durante a semana, mostrando também os livros que eu comprei durante o mês. Queria agradecer a atenção de todo mundo. Um grande abraço, um ótimo início de ano, né? Para quem está de férias ainda, aproveite as férias. E até a próxima, pessoal. Valeu! Para ser franco, não sei como poderia descrever a sensação. Mentir seria mais fácil. Eu poderia roubar material de uma centena de histórias e lhe contar uma mentira tão familiar que você a engoliria inteira. Poderia dizer que meus joelhos viraram borracha, que minha respiração ficou arfante. Mas não seria verdade. Meu coração não disparou. Não perdeu o compasso e nem parou. Esse é o tipo de coisa que dizem acontecer nas histórias. Tolice, hipérbole, conversa fiada. No entanto, saia nos primeiros dias de inverno, depois da primeira onda de frio. Encontre um lago com uma camada de gelo por cima, ainda recente, nova e transparente como cristal. Perto da margem, o gelo sustentará você. Deslize para mais longe. Você acabará chegando a um ponto em que uma superfície mal consegue suportar seu peso. Ali sentirá o que eu senti. O gelo se estilhaça sob seus pés, olhando para baixo. Você pode ver as fissuras brancas que, disparando pelo gelo, feito complexas e loucas teias de aranha. É tudo perfeitamente silencioso, mas você sente as vibrações nítidas e súbitas sobre o solo de seus pés. Foi o que aconteceu quando Dena sorriu para mim.